Vê que engraçado. Ao longo da minha vida, eu formei em Direito, mas eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Sempre fui muito antenado com isso. E na época que eu formei em Direito, formando aqui, estava começando o Porto Digital. Claro que não no embrião, mas ele começou a ganhar corpo logo na época que eu formei. Eu tinha muitos amigos ligados à tecnologia e eles precisavam de soluções para montar empresa, para montar estrutura, como é que é montar uma startup. O Brasil não entendia muito bem isso e acabou que eu, como era muito amigo das pessoas que estavam rodando isso e sabia um pouco de direito, foi assim o meu primeiro contato. Mas sabe o que é doido? E aí a gente começou a abrir empresa, se abrir SA fechada, enfim, um monte de técnica. E não, como é que recebe dinheiro? A gente pode usar debênture, enfim, um monte de coisa que a gente fez para receber aporte sem perder, porque aqui no Brasil ainda tem uma dificuldade que o trabalho ele não tem muito valor, o que importa é capital social, enfim, coisas da burocracia do Brasil. Mas eu vi gente recebendo dinheiro, eles não sabiam muito bem o que fazer com o produto. E foi assim que eu comecei a estudar marketing. Vê que onda. De empresas que tratavam, que tinham como objeto a produção de software aplicativo. Foi daí que eu comecei a estudar marketing, isso faz mais ou menos uns 12 anos. E acabou que, ao longo disso tudo, eu já fui curador de conteúdo da Campus Party, enfim, já fiz um monte de coisa nessa área. Hackathon, eu não sei nem quantos mais eu participei, ajudando e organizando. Mas, bom, e o que é que eu faço hoje? Basicamente, a minha vida tem sido dedicada a pessoas que querem montar seus negócios e usar o ambiente online como fonte, seja do próprio negócio, seja para atrair cliente. E aí eu já atendi dos mais variados negócios, desde da própria Campus Party, até pouco tempo eu fazia toda a captação do mundo disso tudo, até Jeep, Fiat, Cellfit, OR, que é a Odebrecht Residencial, enfim, já trabalhei com marketing com um monte de coisa, inclusive com empresas de software, porque aqui em Recife tem um ambiente muito propício a isso, né? Então, basicamente, é onde eu estou hoje, inserido num ambiente que eu pego o produto, a gente modela e empacota para que ele se torne um produto bem maduro e a gente usa o marketing como ferramenta de venda. Então, às vezes é o marketing digital, mas às vezes a gente treina script de venda para uma abordagem mais direta, por exemplo. Sim. Porque a gente sabe que, inclusive, a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas a venda de software, a depender do tipo, é uma venda muito complexa, que importa impactar múltiplas pessoas, seja o time de venda, seja quem está mandando a compra do software. Então, às vezes, a gente monta roteiros de venda para cada um desses personagens, para que as coisas se alinhem bem, de forma muito bem estruturada. Então, basicamente, esse é um pouco da minha história. Entendi. É isso. E me diz uma coisa, então agora que a gente já ouviu o Thiago Sarinho por Thiago Sarinho, né? Eu quero saber o seguinte, muito se fala no termo marketing digital, né? E às vezes algumas coisas até ainda parecem muito distantes, como por exemplo, marketing digital é fazer tudo pelo digital, né? Marketing digital é ter todo um processo automatizado, marketing digital é só para coisa barata, marketing digital, enfim. Então, antes da gente entrar aqui na primeira pergunta sobre a relevância das mídias sociais dentro do marketing digital, eu gostaria que você, aí com 12 anos já nessa estrada, né, definisse rapidamente o que na sua visão é o marketing digital. Eu primeiro preciso definir o que é marketing. E eu gosto de pensar que marketing é influenciar no desejo. Eu vou criar um ambiente onde eu influencio o desejo da pessoa por algum produto ou serviço. Então, isso é marketing. É eu dialogar com as pessoas e fomentar um desejo. E necessariamente aqui eu não estou falando de coisas pejorativas. É influenciar para elas porque às vezes ela não sabia, às vezes ela tem um problema, não sabe que tem solução. Por exemplo, sei lá, a gente sabe que hoje não tem uma vacina do Covid, mas todo mundo está querendo. Então, eu consegui desenvolver, eu digo, eu tenho uma vacina que tem
pouco efeito colateral, por aí vai. Então, marketing é influenciar no desejo, é construir esse desejo. E para isso, a gente precisa pensar que antes do desejo de compra, sempre vem uma crença. Isso vai ser importante para o que a gente vai falar para depois. E o digital? Na verdade, marketing digital nada mais é do que a gente tentar influenciar na vontade, no desejo, nessa construção, a partir das ferramentas digitais. E o que isso me permite? Um poder absurdo computacional. Então, eu consigo usar todo um poder computacional para encontrar a pessoa mais propícia e que mais se adequa ao meu produto, ao meu serviço. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, eu consigo ter escala, né? Porque justamente por esse poder computacional, eu consigo impactar muita gente. E ao mesmo tempo que é muita gente, eu consigo fazer um marketing para um. Então, do mesmo jeito que eu escalo, eu falo de um por um, porque eu consigo, por conta do poder computacional, personalizar a minha oferta para que esse desejo se torne propriamente dele. Então, eu sempre digo que é o seguinte, o produto, ele até pode ser genérico, mas o marketing, ele tem que ser específico. Então, sim, a gente vai ver aqui, falando, por exemplo, do ambiente de empresas que trabalham com software. A gente sabe que o produto ali, ele às vezes tem vários módulos, que a depender do tipo de empresa, ele se adequa mais. A gente ressaltando certos valores que tem um módulo daquele software e outro lado, outro módulo para outra empresa, porque tem mais liga. Então, isso é papel do marketing, é ressaltar o que tem de importante, mesmo quando o produto é genérico. Então, sim, a gente, com o poder computacional, consegue fazer isso. Então, para mim, marketing digital é eu usar toda a capacidade computacional para escalar e, ao mesmo tempo, individualizar, fomentando e construindo desejo nas pessoas. Então, qualquer coisa disso é muita firula. Então, toda vez que eu uso essa capacidade de dialogar com o tempo, valorizando a individualidade, e eu só consigo isso por conta do poder computacional, e quando esse diálogo é para influenciar o desejo dela, a vontade de comprar, eu estou fazendo marketing digital. Basicamente isso. Entendi. E dá para entender o porquê, quando você traz essa sua definição muito legal e muito prática, né? Muito realista, dá para entender por que as empresas de tecnologia são tão afeiçoadas no marketing. Porque, normalmente, pessoas de tecnologia odeiam vender. E vender está ligado a empurrar. Vender tem aquela visão clássica do vendedor que empurra, do vendedor que fica, toma, eu quero vender, compre de mim, que é um discurso completamente diferente do marketing, que é montar algo que chame a atenção e o outro diga eu quero comprar. Então, não é eu quero vender, é você que quer comprar de mim. E é muito legal porque a grande maioria das pessoas adora comprar, mas odeia ser vendida, né? Ninguém gosta de sentir que o outro vendeu para mim. Não, ele usou todas as técnicas e conseguiu vender para mim. A gente gosta de saber o seguinte, eu comprei, eu decidi, eu achei interessante. E através do marketing é possível fazer essa união desses desejos. A gente adora comandar nossa própria vida. Inclusive, muitas das técnicas de marketing estão associadas a modular essa perspectiva de liberdade. Então, por exemplo, quando eu digo Black Friday, por exemplo, eu estou modulando a sua liberdade. Se você não comprar hoje, você não vai ter mais esse preço. Ou seja, estou te tolhendo liberdade. E como a gente adora ser livre e dizer o seguinte, eu quero escolher, eu que mando, quando me vetam esse poder de escolha, eu sou forçado a agir para garantir aquilo que eu estava deixando para depois. Mas, como eu falei o tempo todo aqui, eu falei muito de fomentar desejo. E isso é fundamental. O vender vem depois do desejo. Eu gosto muito de pensar assim. A gente tem um estágio, que é onde o marketing atua, que é fomentar desejo. Quando uma pessoa me pede um orçamento, o desejo dela já está presente. Imagine, Rafaela, me manda um orçamento de tal produto, eu já estou querendo.
Sim. Agora entra as tratativas comerciais. Aí entra a venda. Que é o quê? Como é que eu vou pagar? Se eu vou pagar de uma vez, se eu vou pagar parcelado, se vai ser como serviço, se vai ser como produto. Isso é um papel do comercial. Mas o desejo já há. A partir do momento que eu digo, me manda um orçamento, eu queria contratar. Pode ser que não caiba no meu bolso, pode ser que aquela proposta comercial não se encaixe na minha realidade, mas que eu tenho vontade de comprar, eu tenho. Ninguém sai de casa assim, tô doido para coletar orçamento. Não conheço isso. E também tem o seguinte Então, detalhe, né? A partir do momento em que a pessoa pede o orçamento, ela tem uma dor, está consciente da dor e está querendo resolver. Então, ela vai comprar. Ponto. isso. Ela vai comprar. De você ou de outra pessoa, mas ela vai comprar porque ela está consciente de um problema. E ela só está esperando achar uma E solução. aí entra. Então, entra num negócio que eu sempre falo, que é a jornada de consciência do consumidor. No começo, ele nem sabe que tem problema. Né? O cara vai abrir uma empresa e ele acha que com o Excel dele ele vai resolver todos os problemas do mundo. Faz umas fórmulas ali e está tudo resolvido. Isso é o que ele vai precisar de software. Depois ele começa a ver que não tem consistência, é muito vulnerável aos dados. Então, de erro e falha começa a contar, ele para de controlar o negócio dele, por exemplo. Então ele vai dizer, pô, eu preciso de algo mais consistente, mais robusto, mais à prova de falhas. Eu acho que eu vou precisar desenvolver alguma coisa, precisar comprar no mercado um sistema que controle meu negócio, enfim. Então, ele sentiu a dor do problema e ele começou a tomar consciência que existe um problema. Mas ele ainda não sabe como resolver. Pode ser contratando um contador, pode ser comprando um software, ou pode ser comprando uma assinatura de um software como serviço, por exemplo. Então ele agora Ou está pode ser definindo. terceirizando todo o financeiro num BPO. Isso, pode ser contratando um contador, terceirizando, enfim. Ou seja, agora eu estou buscando a solução. Então a minha consciência é qual solução eu vou escolher. Uma vez que eu decido que eu vou comprar um software, eu agora preciso definir o fornecedor. Quando vê a solução, que poderia ser terceirizar, contratar um contador, alugar um serviço, terceirizar, enfim, várias possibilidades. Uma vez que ele decide qual solução, ele agora está na hora de escolher o fornecedor daquela solução. Ou seja, decidir que eu vou comprar um software. Quais empresas podem me fornecer esse software? E aí, eu entro num segundo nível. Então, se a gente pensar que no primeiro nível, uma empresa de software concorre com um contador, a gente vai entender como é ampla nosso espectro de concorrência. E a gente só consegue enxergar o concorrente para depois. Não na disputa da solução, mas na disputa do fornecimento. Sim. E aí, quando a gente começa, para mim, marketing é dominar toda essa jornada. É fomentar e explicar para ele que ele tem um problema. Explicar sobre o problema e melhorar ele enquanto consumidor. Para ele conseguir escolher a melhor solução. E aí, ele vai escolher que é a melhor solução. Sim. E aí depois entra o comercial para fazer a venda para ele. Com certeza. E me diz uma coisa, e qual a relevância das mídias sociais, então, dentro do marketing digital? Porque a gente falou de tudo isso e a gente falou um pouco sobre marketing de conteúdo. Basicamente, a jornada do marketing de conteúdo. A primeira venda é a venda do problema. Isso eu costumo falar para os meus mentorandos todos. A primeira venda é a venda do problema. Se não vender o problema, não vende a solução depois, seja ela qual for. Mas se a pessoa não tem um problema, ela não vai tirar dinheiro do bolso. Além do mais que software, parece aparelho de ginástica, né? Aparelho de ginástica, você compra ele, deixa em casa e a barriga continua. Então, você tem que comprar ele e ainda usar. O que é pior, porque o suor ainda é seu, né? Software é exatamente do mesmo jeito. Então, dá para entender por que todo mundo quer a barriga tanquinho, mas ninguém tem quase, né? Porque é muito caro a barriga tanquinho, em termos de alimentação e tudo mais. Mas se a pessoa não compra o problema, esquece, dali para frente, ela não vai comprar mais nada. E aí eu vejo uma série de empresas cometendo o seguinte erro, achando que o problema é preço. E querendo cada vez fazer mais barato, cada vez mais barato, cada vez mais barato, daqui a pouco eu fico pensando, vai voltar troco. E vai falar, não, use meu software por 10 mil reais por mês. Aí não, é muito, pô, porque você paga mais ainda, né? É basicamente isso, porque não vendeu o problema. E se não vendeu o problema, tudo é caro. O que você acha disso? Vamos por parte. Na verdade,
como eu disse, ele tem que comprar, ele tem que reconhecer o problema, comprar uma solução e depois comprar você. Sim. Então, como essas coisas caminham em paralelo, o nosso processo, ele, além de educar o cara, para ele entender qual é a melhor solução para ele precisa também construir um relacionamento profundo, de confiança, para que quando ele entender qual é a melhor solução para ele entenda que eu sou o melhor provedor dessa solução. Então, o nosso caminho é paralelo. E aí, quando a gente fala de rede social, o termo mais importante para mim é a socialidade. Porque, para mim, venda é relacionamento. É focado em confiança. Então, o nosso ambiente de rede social, ele serve para fomentar essa confiança. Eu educo o meu cliente através me relaciono com ele para que ele confie em mim e dizer o seguinte, eu entendi. Como é que eu compro a melhor solução? E a melhor solução quem pode prover é Thiago. Então, eu preciso ter o tempo todo em mente essas duas coisas. Sim, marketing de conteúdo é importante para melhorar a consciência do meu cliente, mas o marketing de relacionamento também é fundamental para que ele me escolha enquanto provedor da solução que ele tem. E aí, a rede social serve esses dois propósitos. Se relacionar, porque ela é social, e construir, educar o cara. Então eu digo que a gente não conquista cliente, a gente educa ele e naturalmente ele compra da gente. Então eu desenvolvo o meu cliente ao ponto dele olhar para mim e dizer, isso aqui é a compra óbvia. Sim. E também tem a seguinte situação, né? Pelo menos, quando olho para as redes sociais, eu queria trazer a tua opinião em relação a isso, para ver o que você acha disso, mas eu gosto muito de história, sabe? Eu gosto muito de história, antropologia, e quando a gente olha lá atrás e vê o nascimento do comércio, o comércio, ele sempre nasceu numa praça, numa rua principal, né, aonde as pessoas ficavam lá conversando e essas conversas, elas começavam a trocar ideias a respeito de necessidades. Eu estou precisando de um porco. Eu estou precisando de uma galinha. Então, você me dá quantas galinhas pelo meu porco, né? E ali, então, começou o comércio. E hoje, com as pessoas, assim, primeiro, nós sempre estivemos distanciados fisicamente uns dos outros. As cidades nunca foram próximas. O que a tecnologia fez foi permitir que a gente hoje, por exemplo, você está em Recife, eu estou aqui em Maringá, e tem gente, eu não sei de onde, se alguém quiser escrever aí de onde é, entendeu? Mas tem gente de todo quanto é lugar aqui junto com a gente. E nós estamos numa praça conversando, né? Essa, digamos assim, essa praça, que é lógico que nós estamos falando aqui de um Zoom, né? Mas é como se a gente tivesse saído da praça principal e ido para um cantinho, ó, Cianorte, é como se a gente tivesse ido para um canto para se conversar. Mas eu vejo as redes sociais meio que como aquela vila, aquela rua principal da cidade que fazia que as pessoas iam lá para conversar e dali elas começavam a então trocar, falar sobre necessidades e dali então naturalmente surgia a venda. Cuiabá, a gente tem aqui, Sarandi, Maringá, enfim. Então, né? Tem um pessoal meio espalhado aí. E eu vejo, então, na minha visão, se eu fosse colocar, eu diria que as mídias sociais são o centro da cidade. E aí, aquilo, você pode ser o comércio que está lá na beirada da cidade sozinho, lá esperando que algum louco passe por lá e compre, ou você pode ser aquele que está no meio do fervo lá, né, com aquele monte de loucura e gente passando, às vezes gente que não tem nada a ver e tudo mais, mas você está no meio do fervo e está sentindo a coisa acontecer. O que você vê disso? Sabe, é bem isso. E você falando aí da cidade, me vem uma memória muito engraçada. Porque, ao mesmo tempo em que é o centro da cidade, normalmente, no centro da cidade, onde tem muita venda, ele vai crescendo tanto que as ruas vão se especializando. Então, você pega lá em São Paulo, aí tem a 25 de março, 25 de março. Você vai para Santa Efigênia, tem outras coisas que você compra. João Paulino, no Brás. No Brás, então. O bom das redes sociais é que você consegue ter as ruas especializadas. Por exemplo, o pessoal que está aqui, ele tem um interesse minimamente comum. Deve estar rolando agora outro Zoom falando sobre outros temas que, por exemplo, poderia ser dança, que a galera decidiu estar aqui e não lá. Então, o bom das redes sociais é que, ao mesmo tempo em que ela aglutina,
ela cria grupos de interesses muito importantes. Isso está muito associado ao algoritmo embarcado dentro das redes sociais, que vão criando, ao mesmo tempo, que bolhas, grupos. Né? A gente vive em pontas de iceberg, sempre assim. Né? Então, a gente tem uma nossa bolha, falando aqui do ambiente, da tecnologia, do software, e tem agora, se a gente abrir o Instagram, por exemplo, a gente vai ver outras lives com outras temáticas. Então, é um mundo que, ao mesmo tempo em que aglutina, ele respeita as vontades mais de grupos menores, né? A gente não vale a pena entrar muito aqui em teoria, mas é bem típico de uma teoria chamada cauda longa. Sim. Esses nichos pequenininhos, eles têm todo um fundamento para trabalhar. Agora, não, vamos trabalhar aqui com o pessoal que trabalha com software, outro que trabalha com veterinária, outro que trabalha com... Então, tem espaço para todo mundo. E as redes sociais têm muito disso. O problema das redes sociais é que quem mais aparece se torna referência do que é certo fazer. Eu não sei se só sou eu, mas na época em que eu cuidava muito da Campus, tinha uma característica de quem trabalha com rede social, com a parte de tecnologia, desculpa, software. A gente é muito introvertido. Sim. E aí, como quem parece dar certo em rede social é quem é extrovertido, a gente fica dizendo que a rede social não é lugar para a gente. E aí não curte, não compartilha, não faz nada, entra lá, só fica olhando assim, né? Isso. Eu, pessoalmente, tenho, ao longo dos últimos 8 anos, mais ou menos, eu trabalho intensivamente com gente que quer ter negócio online. Ou usar o online para fomentar efetivamente, ou seja, pequenos empreendedores ou até médios empreendedores, mas que têm essa vontade de usar o digital efetivamente como principal força de venda. E eu sempre digo o seguinte, o problema dos bons é que ele tem 2 crises. Número 1, tem o problema da síndrome do impostor. A gente sempre acha que não é suficiente. 2, e aí, só falando do síndrome do impostor aí, cortando rapidinho, mas porque a síndrome do impostor, eu acho que ela está muito ligada com o perfeccionismo. E o perfeccionismo está muito ligado a uma teoria lógica onde o que eu faço funciona sempre. E o que é pior, o pessoal na área de tecnologia, especialmente programadores, aprendem a fazer o quê? A criar um algoritmo que sempre funciona daquele jeito. Então, quando não tem bug, ele se repete 100% das vezes o mesmo raciocínio. Você sempre coloca 2 e sempre coloca 2 e faz 1 mais, ele sempre vai dar 4. E aí, isso deixa a situação um pouco complicada, porque na vida, na realidade, nas vendas, você coloca 2, às vezes dá 3, às vezes dá 4, às vezes dá 5, às vezes dá 7, às vezes dá 22. E você fala, mas tem algum problema aqui, deve estar errado, porque eu não estou conseguindo fazer com que funcione 100% das vezes. A minha venda, eu estou com uma taxa de conversão de 30%. Olha, eu estou perdendo 70% das pessoas. Gente, mas esse é um problema que eu vejo aí muito associado à síndrome do impostor e ao perfeccionismo e a pessoas de tecnologia. Eu sei que eu te cortei para trazer a segunda. Eu gosto muito desse papo porque eu digo o seguinte, o problema é que o mundo não é orientado a objeto. Ele é estruturado em rede neural. E a gente não sabe quem concorda aí, manda aí, concordo, tá? Ele não funciona muito bem, ele não é orientado a objeto, ele é mais parecido com a rede neural. É aquela bagunça que a gente só alimenta informação e a máquina vai dando resposta. Mas, bom, então, o que acontece? A gente simplesmente acha que a gente tem que se expor. Mas, ao mesmo tempo, a gente é tímido. Os bons são sempre tímidos. Porque ele acha que não é bom o suficiente, porque ele acha que não está perfeito o suficiente. Sabe qual é o problema? É que tem um monte de mala sem alça que é extrovertido. Aí ocupam o lugar dos bons e parecem ser bom. Sim. Por quê? Porque o digital ele é muito bom para alcançar muita gente. E se quem é bom é tímido, não fala nada, vai ter um vácuo. Que vai ser preenchido por alguém que tem mais, que fala sem pensar às vezes, né? Isso. E fala então, água, fala asneira, mas fala. Esse é o problema. A gente precisa se expor, inclusive, para defender as pessoas dessas maluquices. Com certeza.
O que eu vejo de gente falando que tem plataforma, Thiago, e que aquilo não é nenhum software. Esses dias eu conheci uma empresa que diz que ela é uma plataforma de lead. E, na verdade, eles são uma terceirização de lead. Assim, a pessoa não tem a menor ideia nem qual é a diferença de uma plataforma para um site, para um software, para uma terceirização. Quando a gente escuta isso, fala, meu Deus do céu, tem três tipos de nó no estômago dentro. Não, tem coisas fantásticas, assim. Entre os interesses ocultos do Facebook. Cara, não existe isso. Nada mais é do que o cara digitou lá, criou um banco de dados simples, e aí o cara vai procurando e vai encontrando palavras associadas. Mas bem, maluquices à parte, o que acontece? Quando a gente olha e pensa no atuar na rede social, a gente sempre vai olhar como se fosse um lugar para extrovertido, para pessoas que adoram se exibir. E aí, de forma não pejorativa, a gente olha e parece que quem tem sucesso tem que ter aquele mindset postador enlouquecido, né? É o cara que posta toda hora, posta tudo. Eu estou escovando o dente, eu agora saí de casa, estou pegando o elevador. Quando, na verdade, se dá para usar a rede social para ter resultado sem ser exibicionista. Sem nem usar vídeo, às vezes. Nada. Não precisa. O resultado que o exibicionista quer é exibição. O resultado que um cara que tem uma empresa, tem um negócio, presta um serviço quer é faturamento. Então, se ele agir do mesmo jeito, ele não vai ter o resultado que ele quer. Ele vai se exibir. E aí, a gente começa a contar, porque as métricas, elas são focadas na exibição. É curtir, é comentar, é compartilhar. São coisas que estão mais associadas a você aparecer do que propriamente gerar resultado. Então, por exemplo, uma postagem tal gerou tanto de faturamento. Não importa se ela teve tanta curtida. Para uma empresa, eu imagino que importa mais ter faturamento do que ter curtida. Se a empresa viver de dinheiro, né, o que acontece com 100% delas, a não ser que ela tenha alguém que fica lá colocando dinheiro enlouquecidamente também, né, só para, digamos assim, vamos fomentar aí só para fazer barulho, né, para de repente a minha parte valer mais, mesmo que eu não tenha resultado nenhum. Isso, aí a gente sabe a quantidade de empresas que são gigantes de perna de barro, né? Sim. Se não fosse capital de risco que aporta, essa empresa não existiria de fato. E a gente sabe também que isso está cada vez ficando mais difícil. Se a gente pegar no mundo, o dinheiro a fundo perdido está ficando mais escasso. Tanto é assim que um monte de empresa que torrava dinheiro, inclusive muito no mundo da startup, hoje em dia já tem que apertar e segurar a onda porque já não consegue ficar tanto tempo sem faturar nada, só dando prejuízo, porque o dinheiro não está tão fácil como já teve. Sim, e é legal que você está aí no Porto, né? Então você, assim, aqui Maringá é um ecossistema forte de TI, mas perto do Recife, né? Digamos assim, a gente ainda está bem distante, né? Então, com certeza, isso aí também fica muito evidente, né? Quando se vê um monte de startup morrendo e os grandes, na verdade, só crescendo, né? Então, ou seja, vê que tem essa distância aí, né? Que o que para em pé mesmo são empresas que conseguem ser sustentáveis e quem sustenta a empresa é o cliente, né? Não é o dono, não são investidores. Isso. E nesse ecossistema da tecnologia, tem uma coisa que é muito engraçada. Eu, na minha vida toda, fiz arte marcial. Legal, eu também. Kung Fu, 3 anos, tem mais gente aqui também, que legal. Pois é. E aí, assim, apesar de... Eu treinei muito tempo Kung Fu também, mas apesar do Kung Fu não ter faixa, mas é muito engraçado. Todo faixa branca, ele nunca pensa em ser amarela. Ele sempre quer ser preta. E é engraçado aqui no Porto, e no ecossistema como um todo, é o seguinte. O cara teve uma ideia, não pôs em prática e já está pensando quando é que a empresa dele vai valer 1 bilhão. Eu acho isso de uma surrealidade. Calma, brother. Faz a primeira venda, depois faz a segunda, depois começa a dar consistência ao teu negócio e vai viver a vida. Eventualmente, sua empresa pode valer 1 bilhão, ou não. E
se ela não valer 1 bilhão e faturar 40 milhões por ano? Não, o mundo não é binário. 5, não importa, né? Você vai estar Então, feliz. o mundo não é binário. Não é binário. Diz assim, ou é 0 ou é 1 bilhão. Peraí. Tem uma distância entre esse 0 e esse 1 aqui gigantesca. Né? Então, não tem isso. Existem alguns passos, e aí quando a gente está falando de venda, vende de primeira vez. Vende o teu primeiro, constrói teu produto, tira ele do papel e deixa de ser ideia. Isso é a primeira coisa, porque um monte de gente já fica um monte por aí, quando começa a ter ideia. Aí depois vende, ganha consistência, e não só tem esse negócio de ser 1 bilhão, não. Que tara obsessiva, compulsiva com 1 bilhão. Quando todo o resto, depois de 0, todo o resto é resultado. E aí parece que não importa esse resultado, porque só importa se for 1 bilhão. Eu não sei se ainda existe muito isso, mas aqui ainda é muito presente essa história de eu quero uma ideia que vale 1 bilhão. Espera aí, meu irmão. Quero uma ideia que vale R$1.000, pelo menos, antes de valer 1 bilhão. Bom, é isso. Enfim, legal. Mas e uma pergunta aí direta? Eu sei a resposta, mas obviamente que nós estamos aqui para cutucar, para perguntar. E se vocês, pessoal, estão tendo perguntas, vai escrevendo no chat, que se eu não falar, se eu não perguntar aqui na hora para o Thiago, eu vou achando um momento aqui para perguntar, tá? Eu sei que todo mundo aqui é mais quietinho, mais introvertido, entendeu? Mas por isso que tem o chat aí. Tem o chat. Só não é anônimo, mas dá para usar. Seguinte, dá para vender software usando as mídias sociais? Tá. De forma, talvez, didática, eu nem sei se vocês fazem essa diferença, mas eu gosto de pensar assim. Numa ponta tem um aplicativo. Da outra ponta tem um software robusto e complexo. Tipo um SAP. Isso. Eu não consigo pensar, por exemplo, eu vou falar de usos mais pessoais. Eu não consigo imaginar que tem o mesmo nome um Photoshop e, sei lá, um Waze. Para mim, tem algo aqui muito mais complexo do que um aplicativo de telefone que rapidinho você tem uma única funcionalidade. E aí eu acho que, quanto ao aplicativo, eu acho que essa resposta é muito mais fácil de dizer. Principalmente porque ela é mais para o mercado direto, ela é mais para um consumidor final. Então, eu acho que talvez não tenha dúvida quanto à possibilidade de vender através de redes sociais um aplicativo. Eu nem sei se esse termo está correto, mas eu acho que ele ilustra bem. Então, um aplicativo para o iPhone, para o Android, eu acho que esse é mais fácil entender que ele dá para vender diretamente na rede social. Do outro lado, a gente tem os softwares mais complexos, um SAP ou qualquer outra coisa que seja uma solução mais robusta. Um RP, por exemplo, Pronto. Ou um software de helpdesk, Pronto. Alguma coisa para chão de fábrica. Pronto. Qualquer coisa, né? Por exemplo, automação que integra várias funcionalidades, enfim, seja isso qual for. Outro dia, e aí vou guardar esse exemplo para contar já já. Aí bem, o que acontece? Esse processo de venda, ele é complexo. Normalmente o cara não acorda e diz assim, tô doido para comprar um software, um RP e vou comprar. Não. Primeiro que esse tipo de empresa que demanda esse tipo de software, ela tem uma estrutura hierárquica complexa também. E múltiplas pessoas vão tocar para poder opinar no software para comprar. Então, o ideal é entender quem são os players que vão opinar no software e aí usar no momento certo cada uma das redes sociais. Ou seja, dá para vender? A resposta é essa. 2, a venda não é simples. Então, não é de um impacto só que vai acontecer a venda. Então, ele precisa te ver, enquanto software, por vários vieses. Então, uma hora eu vou estar falando de uma forma mais técnica, lá pelo LinkedIn. Outra coisa, eu estou apresentando a solução e as consequências da solução lá no Instagram, no Facebook, por exemplo. Depois eu vou estar impactando o cara também no Google, pelas outras coisas que ele lê. Então, para a gente conseguir vender diretamente um software com esse nível de complexidade, a gente tem que cercar o cara e não deixar ele sair. Para onde ele olha, ele vê a empresa, né? Exatamente. E quando muito, são vários players que vão ver assim. Então, digamos que eu estou vendendo uma solução para o RH. A pessoa do RH tem que se encantar.
A pessoa de vendas tem que entender que é o melhor custo-benefício. Lembra que eu falei que marketing é fazer o recorte individual, mesmo que o produto seja genérico? Então, vamos pensar a psicóloga do RH. Essa daqui tem que ficar encantada. Ela dizer assim, cara, esse software vai permitir eu fazer os melhores treinamentos do mundo. Já o cara de vendas tem que olhar, uau, tem tudo isso e eu estou pagando só isso aqui. Pronto. Mundo perfeito. Quem precisava se encantar, se encantou com o meu marketing. Quem precisava entender custo-benefício, entendeu. E aí eu tenho que usar as redes sociais para cada um desses mundos. De forma... E aí, essa é a mágica. Lembra que eu falei dos clubes, dos grupos? No grupo do RH, a gente tem que falar dos benefícios mais diretos. No clube de venda, ele tem que falar sobre custo-benefício, sobre como é a manutenção, sobre quais são as garantias, qual é o custo e os benefícios associados. Então, eu vou modulando o meu discurso de acordo com quem está lendo. Antigamente, imagina que o único jeito fosse fazer uma campanha, uma capa inteira de jornal, uma folha inteira de jornal. Eu não ia conseguir modular minha mensagem. Por quê? Porque aquele jornal lia a menina do RH e lia o cara que faz as contas. Ou o inverso, o cara do RH e a menina que faz as contas. Então, hoje, o bom do digital é que eu consigo mandar a mensagem específica e que interessa a cada um dos mundos. Então, é fundamental entender que cada um precisa de uma mensagem destacada, ainda que o software seja o mesmo. Sim. Isso é a mesma coisa que acontece na prospecção tradicional, vamos chamar de tradicional, porque também não é tão tradicional, quando a gente está falando de usar as metodologias de vendas, por exemplo, de outbound marketing, quando a gente prospecta uma empresa por mais de um setor, né? Então, agora eu entro em contato com esse setor e entro em contato com esse setor. E para cada setor, a conversa é uma diferente, com o objetivo de cercar aquela empresa. Isso feito via cold e-mail ou via ligação fria, né? Mas é basicamente a mesma coisa, só que com menos esforço, porque, obviamente, ficar fazendo ligação fria e cold e-mail dá um bom trabalho. Obviamente que as taxas de conversão são outras, mas quando nós falamos na escala reduzindo o esforço, mesmo que a taxa de conversão seja menor do que uma taxa de conversão de um trabalho com muito mais esforço, na equação a coisa bate, porque afinal, se um eu tenho 80% de esforço, o outro eu tenho 10% de esforço, mas eu tenho uma equação ali que fecha, então beleza, ok, trabalhei menos e tive mais resultado. Produtividade. E aí unir com o que eu estou fazendo. Eu adoro trabalhar no ambiente digital, mas entendo que existem certos momentos em que eles precisam se conectar. Então, por exemplo, digamos um cold call, né? Eu vou ligar para uma pessoa e eu estou prospectando o cliente por telefone. Digamos o seguinte, eu tenho uma meta de ligar para 100 empresas porque tem um recorte para o meu software. Eu chamaria para o time de marketing digital e dizer o seguinte, cara, ó, eu tenho esses 100 e-mails, a gente vai passar um mês falando sobre a empresa, falando sobre os benefícios do nosso software, e eu quero que esses 100 caras nos vejam muito, porque quando eu ligar, o que era cold call, ele pelo menos já me conhece. Já é o warm call, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que uma força de venda tem que ajudar a outra. Sim. Dá para fazer isso de forma muito tranquila. Então, imagine, acabei de criar, dá para fazer um aquecimento pelo digital para preparar o cara para ligar. Sim, então, e aí o legal é que, assim, se a gente for entender a palavra marketing também, que é a movimentação do mercado, né? Marketing, mercado, ING de fazendo, andando, movimentando o mercado, só tem uma forma que faz, só tem uma coisa que movimenta o mercado, é a mudança do capital de um bons para o outro. Então, ou seja, é venda, né? A gente entende que vendas é uma função de marketing e não coisas separadas. E muitas vezes as pessoas têm a impressão de que marketing é separado de vendas.
sendo que, na verdade, essas duas coisas são juntas. Aí a gente começa a ver algumas aberrações, como, por exemplo, o pessoal fazendo planejamento de marketing completamente separado do planejamento de vendas, sem conversar, e vendas reclamando que marketing só faz coisinha bonitinha, mas que não converte, e marketing não conseguindo conversar com vendas, porque vendas nunca tem tempo, porque não tem tempo, só faz coisa mais importante, não é importante marketing. São certas, assim, esquizofrenias que não tem nem sentido. Eu acho que há 2 dias, mais ou menos, tu fez um post sobre o que é OKR. Sim. Pronto. Tu até pode falar, mas, para mim, um resultado-chave do marketing é venda. Senão não tem sentido. Aliás, o chefe das vendas é o cara de marketing. Pois é, o KR do time de marketing tem que ser para qualquer iniciativa, vendeu ou não vendeu. Então, isso é de uma, às vezes, infantilidade mesmo, dessa disputa míope. É que é o seguinte, cara, eu jogo de futebol. Tem um artilheiro que ele é um goleador, mas ele sozinho não ganha o jogo. Então, o processo criativo, levar a bola, driblar todo mundo, deixar limpo, tocar para ele fazer o gol. Então, uma empresa, ela precisa ser um time harmônico, onde todo mundo trabalha para entregar a solução e vender essa solução. Então, o pós-venda vende, todo mundo trabalha se movimentando para entregar a melhor solução através da venda. Então, eu acho assim, não é possível que em tempos de hoje as pessoas não entenderam ainda que são coisas conectadas, né? Não tem sentido isso. Sim, sim. Eu vejo agora fazendo, né, assim, entendendo muito do que acontece, que a questão é que o estudo da administração no Brasil ainda é um pouco fraco, apesar, a administração é algo recente, é uma ciência nova, né, relativamente nova, se a gente for comparar com medicina, direito e outras mais. E no Brasil, muitas vezes, a gente pega discursos importados e não entende a raiz realmente das coisas. Então, pega uma palavra e começa a utilizar ela sem entender aquilo que significa realmente, né? Então, eu vejo que isso acaba sendo esse resultado. E fora que a grande maioria das pessoas não tem o conhecimento, ou não foi exposta ao conhecimento adequado para poder entender isso e acaba tendo esse tipo de comportamento. Até porque a parte visível do marketing é o P do promoção, né? Publicidade, que está lá de promover, fazer publicidade, uma série de coisas. Então, as pessoas começam a pensar, bom, fazer marketing é fazer arte, é fazer artezinha para colocar em algum lugar e escrever um textinho, como se qualquer um fosse capaz de escrever uma artezinha e fazer um textinho que fizesse vender, né? É coisa muito simples, vamos fazer uma artezinha, um textinho aí para vender. Enfim, né? E tem todo um pensamento, algo aí por trás, mas legal. E você, entendendo bastante aí, sendo especialista em mídias sociais, especialmente, né? Marketing digital dentro do recorte mídias sociais. Qual a diferença de usar as mídias sociais para vender software, por exemplo, ou vender outros produtos? Pois é, de novo, aquela dicotomia vale a pena. Quanto menos complexa for a venda, mais parecido com um produto commodity é. Então, a gente está aqui falando e quanto mais complexa, mais impactos essa empresa precisa ter. Principalmente porque tem um detalhe. Normalmente, nas vendas complexas, a gente vai ter um custo do erro maior. Então, quando eu estou falando de um aplicativo simples, o meu erro na aquisição daquele aplicativo é muito menos custoso. Normalmente, quanto mais complexo é o software, escolher errado dói mais na pessoa que escolheu e na empresa. Ou seja, os prejuízos, não só o investimento aportado, mas o que pode causar um crash, por exemplo, de um software que sustenta toda a estrutura de venda, por exemplo, de uma Ambev. Sim. Então, o crash naquele sistema ali vai ferrar tudo. Então, não é o custo do sistema, é o quanto me impede de faturar ou tantos desvios que podem acontecer. Então, a diferença é essa, que, primeiro,
cada vez mais complexo, menos o que importa é o custo do software. E aí, o que é que vai importar? Lembra que eu falei no paralelo? O produto e você, a empresa, vai contar muito. Criar um ambiente de confiança e relacionamento. Eu preciso estar seguro de que aquele software que a pessoa está entendendo, eu vou ter alguém para sustentar ele. Então, vender o software e o cara vai olhar e diz, e se der bronca? Para quem que eu ligo? Para o garoto lá para o garoto lá que fez esse negócio, ou para uma empresa que tem profissionais certificados, que tem todo um processo, um esquema de plantão e tudo mais, né? Que é a credibilidade. Então, afinal, o software é um relacionamento. Não só a venda é um relacionamento, mas o software é um relacionamento. Então, a gente não pode entender a rede social como uma rede, mas ela é social. Então, se o cara não te acessa facilmente na tua rede social, Instagram, LinkedIn, qualquer uma delas, imagine se eu fosse cliente, o cara vai pensar, puxa, tá maluco. Então, a rede, ela não é um outdoor, que é passiva. Ela é social. O que é que eu quero dizer com isso? Ela envolve interação e feedback. Então, se uma pessoa te pergunta, tu tem que responder. E isso, para o software, conta mais ainda. Por quê? Porque é ali onde eu construo meu ambiente de confiança. E eu não vou entregar minha empresa para uma empresa que está provendo uma solução tão de baixo nível que, quando eu precisar acessar eles, eles não vão me resolver rápido. Sim. Que se o cara não responde nem quando é para vender, né? Imagina quando for para dar suporte. Pois é. Então, é isso. A rede social de uma empresa que provê solução de software, ela tem que ser muito mais social do que a Coca-Cola. Porque a Coca-Cola não vende suporte. É engraçado isso, né? Que quanto mais tecnologia, mais humana e quentinha a comunicação precisa ser. Exatamente. E aí é que parece uma inversão de lógica, porque a Coca-Cola vende os ursinhos bonitinhos lá, mas ela não precisa ter suporte. Eu nunca vi alguém ligando para falar assim, olha, tá dando um bug aqui na Coca-Cola aqui na hora de eu usar. Então, quebrou o anel de abrir a lata. Aí o cara vai lá, põe uma chave, põe uma faca, enfim, resolve. Então, isso muda o jogo para a gestão de rede social de uma empresa de software. Legal. Ela precisa ser muito presente para que as pessoas, assim, cara, esses caras estão aqui o tempo todo. Então, neles eu posso confiar. Legal. E então, trazendo uma coisa que eu acho legal aqui para quem está aqui junto com a gente para entender essa palavra complexidade, porque a palavra complexidade, às vezes, ela pode ser entendida, por exemplo, com o tamanho do software que eu estou fazendo. Obviamente que o tamanho do software que está sendo feito pode influenciar numa complexidade, porém, não é aí. A complexidade, eu gosto dessa palavra, o Murilo Gun, ele dá uma definição sobre isso, que é tecido junto, complexo, muitos tecidos juntos, e que o que torna as coisas complexas... Ele é daqui, o Gun. Isso, o que torna as coisas complexas, que vem desses múltiplos plexos, né, desses tecidos, são as pessoas. Isso significa que você colocar um softwarezinho pequenininho, por exemplo, caso da minha empresa, um software relativamente menor do que o RP, mas que roda e que coloca 1000 usuários lá dentro de multinacionais. Se dá um problema, mesmo o software sendo um pouco mais simples, dá em 1000 pessoas, de um lugar grande, que dá um barulho gigantesco, que é mais complexo o erro, o impacto é maior do que, às vezes, um software muito maior, mas que está lá numa lojinha de 2, 3 funcionários. O que eu estou querendo dizer aqui em relação para você que está aqui junto com a gente é que a complexidade não está ligada a quantas linhas tem seu código, mas o tamanho da empresa para a qual você vende. Se você vende para a empresa que é de um homem só, então é pouca complexidade
venda mais rápida, processo decisório mais rápido, pouca gente envolvida para usar, para reclamar, para uma série de coisas. Vendeu para a empresa de 10 a 100 pessoas, o nível de complexidade é maior. Vendeu para a empresa de 100 a, não sei, a 500 pessoas, o nível de complexidade é maior. Vendeu para maior, o nível de complexidade é maior. E aí, quanto mais complexo, maior a credibilidade, menor a importância do preço. Quanto menos complexo, e não tem a ver com software, tem a ver com o tamanho do cliente, mais o preço importa, e aí a questão é porque qualquer coisa, o custo da mudança é menor para a empresa, né? E se o custo da mudança é menor, e não é porque é mais barato, é porque tem menos gente para treinar. Afinal, se sou eu e mais uma outra pessoa que estamos usando um software, eu resolvo trocar, quantas pessoas eu vou ter que treinar? 2? Agora, faz isso com 100. Chama 100 pessoas para elas. Mas isso é um treinamento de 4 horas. Ok, mobiliza a agenda de todo mundo para dar aquele treinamento de 4 horas para ver, né? Enfim, então é só esse ponto que eu acho muito relevante a gente falar, porque senão a gente começa a entender errado. Isso é muito importante, porque normalmente a gente que tem negócios, a gente é meio egocêntrico. A gente olha o mundo a partir do nosso negócio. E a complexidade não está no produto que você provém, mas no cliente que está comprando seu produto, o seu software. No caso, a conta que ele faz é o seguinte, cara, se essa planilha cair, toda a minha empresa cai. Então, o complexo para ele é o risco do erro, o risco do dano e o risco de falha. Que pode ser muito pouco. Imagine, sei lá, vou pegar um aplicativo WhatsApp. Não tem grandes dificuldades de montar uma estrutura ali. Você basicamente vai ter um web service que intercambia os dois comunicadores e está feito. Esse meu comunicador eu faço aqui rapidinho. Vai funcionar. A gente aqui, nós somos pouco mais, sei lá, somos 14 agora. Então, rapidinho a gente levantava isso aqui, levantava um web service e estava tudo bom. Esse mesmo software ele se torna complexo quando lida com 1 bilhão de pessoas. Não é só de infraestrutura que eu estou falando. É do problema que ele causa, se falhar. Exatamente. É o quanto ele está dentro da estrutura da empresa. Isso. É o quanto ele está enraizado dentro da estrutura da empresa. Por isso, a melhor coisa para uma empresa de software é enraigar no cliente. É entrar ali realmente e fazer em todos os espaços que o cliente tem. Tanto é assim que o sistema bancário brasileiro ele está muito estruturado em COBOL. Um monte de banco estimula a formação de desenvolvedores em COBOL para tentar fazer a migração, porque não tem como mexer naquilo ali. Está tão dentro da estrutura que o cara está usando uma linguagem que eu não sei nem de quando é. Acho que é ali, na época, antes do Clipper, e o cara não consegue se soltar dela e não tem mais quem provenha suporte, porque é uma linguagem muito antiga. Mas tem um monte de gente. Pegar o Banco do Brasil, até pouco tempo, era uma telinha mal assombrada, e o cara não conseguiu. COBOL da década de 60. Pois é. E não tem quem desenvolva mais. Vê que negócio. Aí como é que faz a migração? Não faz. Aí o cara fica lá rodando e com a âncora, né? Segurando o pé dele, porque ele não consegue migrar para algo mais novo. Então, vê o quanto essa empresa domina, o quanto a empresa de software domina a empresa, o cliente. O cara não tem mais como se desconectar dele. E aí, tá no luxo. Porque quando tem esse nível de simbiose, o seu sistema, ele faz parte da cultura da empresa para se desconectar daquilo ali. Custa tanto que o cara vai dizer, quer saber? Deixa aí. A gente dá uma ajustadinha. Isso, a gente releva esse problema, mas não mexe não. Só muda a hora que ele tá tão de saco cheio, mas tão de saco cheio, mas tão de saco cheio, que aí ele fala assim, não, mudar é menos custoso do que continuar com isso aqui. Mas isso. Legal, assim, eu tenho mais 2 perguntas aqui para a gente, antes de abrir aqui pro pessoal, senão a gente começa... Papo sobre tecnologia que não vai faltar, né? E aí, mitos, tá? Normalmente tem muito mito, porque como tem muita gente falando, né? Tem muito mito.
Só uma coisinha, o René colocou ali, dependência gera uma fidelidade mesmo que forçada. Isso tem um nome, né? Que é dar um lock-in, né? Um vendor lock-in no cliente. E é o tal do objetivo do monopólio. Toda empresa, ela quer ser um monopólio. A empresa que diz que não quer ser um monopólio, ela ainda não entendeu direito o que isso significa para ela, né? Porque o monopólio é ruim para o cliente, mas é muito bom para a empresa, né? Então, toda empresa, quando busca se diferenciar, ela está buscando criar o seu monopólio, mesmo que seja um monopólio de 200 empresas, de 800 empresas, mas ela quer criar um monopólio, né? Então, essa estratégia de vendor lock-in, ela é importante, né? Ela faz parte do crescimento de uma empresa de software, né? Enfim, né? Mas... Aí, voltando aqui... Loyalty 2.0. Que ele tem um livro, Loyalty 2.0, de lealdade, que ele desconstrói os conceitos de fidelização e constrói um ambiente de lealdade, que é esse relacionamento mais harmonioso entre o fornecedor da solução e o consumidor da solução. Vale a pena, é um baita livro, e ele fala e ele mixa junto com questões de defensores de marca, como é que você constrói isso, aí fala Harley Davidson, Apple, enfim, alguns casos de que a fidelidade extrapola, né? É tão intricado com quem você é que o cara tatua no braço a marca da Harley Davidson. Vê, é um produto. Vale a pena, é um livro fantástico. Mas vamos lá. Sensacional. Mitos. Vamos lá. Mitos. Quais são os maiores mitos que você ouve aí sobre mídias sociais, sobre vendas e mídias sociais? Enfim, o que são os mitos aí que você ouve? A coisa mais louca que eu acho é... Eu sempre digo que curtida não paga a conta. Então, assim, essa história das métricas que não levam a empresa a canto nenhum. Isso, para mim, hoje, é a coisa mais prejudicial para quem tem negócio e está vivendo o ambiente da rede social. É olhar para certas métricas que não levam para canto nenhum. Isso é a primeira coisa. Então, curtida, seguidor. Até porque a gente vive num ambiente onde tem um algoritmo que ele recorta seus seguidores a 10%. Então, imagine se o cara vai para academia, malha, morre, mas daquele exercício todo que ele fez, só 10% serve para ele. Todo o resto é desperdício. A ideia de anunciar, de comprar patrocínio, é justamente buscar esses 90%. Então, tanto que todo mundo que fala comigo, eu estimulo muito não viver só de orgânico, mas de fato anunciar. Que a rede social ela é feita para isso. Bom, isso é a primeira coisa. Segundo, a gente está falando aqui de negócio. E o negócio tem uma premissa. Ele quer ser perene. Ainda que ele não consiga, a vontade dele é ser perene. Então, não é um hack, não é uma coisinha que muda o jogo. O que muda o jogo é a consistência de coisas que a gente vai ajustando até dar certo. Então, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma ultramaratona, é um Ironman. Isso, é um Ironman e não tem bala de prata. Não existe mágica, não existe o segredo que ninguém conta. Não existe isso. Se o cara precisa disso, é porque o negócio dele não vai ser sustentável. Por quê? Porque isso aqui vai ser descoberto e não vai ser sustentável. Então, como é que a gente cresce de forma consistente? Porque, para mim, crescimento em rede social ele é um crescimento qualitativo, não quantitativo. Por exemplo, eu tenho 100 seguidores, mas todos esses 100 podem ser meu cliente. Isso é um bom crescimento. Não, eu tenho 1000 seguidores e ninguém pode ser meu cliente, porque eu participei de um sorteio que valia um iPhone. Isso não serve de nada. Então, essa nova perspectiva de que o que importa é a qualidade de quem se relaciona com você, porque ele tem um potencial de ser o seu cliente em todo tipo de produto que você entrega, isso para mim é o mais valioso. E isso é um grande mito, é olhar só para os números quantitativos. Ele acha que isso é crescer nas redes sociais, quando na verdade não é. E aí, às vezes, até contrata uma agência para crescer esses números, né? Pois é, e o cara não entende. É engraçado, né?
Eu também tenho uma agência e muita gente diz assim, como é que vai para conseguir seguidores? Para que tu quer com seguidor? Aí eu disse, não, mas como é que faz isso? Eu não sei. Agora, se você quiser cliente, eu sou a agência que vai resolver a sua vida. Eu digo desse jeito. Eu quero dizer, não, mas não é a mesma coisa. Não, não tem nada a ver. Eu tenho aqui, ó, alguns seguidores. Se eu mandar reboleta da minha casa, ninguém paga. Então, assim, eu tô brincando aqui, às vezes sou meio duro, mas eu sou muito enérgico com isso, porque eu vejo muita gente perdendo dinheiro, sendo enganado por esse foco em crescimento só na quantidade. E eu vou dizer para vocês, o submundo do ambiente das redes sociais é surreal. Então, qualquer métrica que você pensar aí, de curtida, comentário, compartilhamento, seguidor, tudo é possível de comprar. Tudo. Então, essas métricas não servem para quem quer ter um negócio. Talvez uma pessoa que seja vaidosa, que tem um ego, que seja um blogueiro, talvez isso valha. Para quem quer ter um negócio, não serve para absolutamente nada. Eu acho que de mito é isso. Falei um bocado aqui de coisa. Valeu. E aí, para a gente fechar, porque depois eu vou pedir para você gravar um áudiozinho para colocar com uma dica sua, para colocar lá no Telegram para o pessoal. Pode ser? Mas fora isso, qual seria uma dica que você dá, tá? Para um empreendedor de software que quer usar as mídias sociais para vender, não para ter seguidor, curtida ou coisa desse gênero, até porque é aquilo. A gente sabe que são pessoas, a grande maioria introvertidas, focadas no resultado e não necessariamente em ficar, né, por aí e tal, ficar sendo amado e tudo mais, mas são pessoas que querem realmente resultado. Qual que é a dica que você dá para o empreendedor de software que está aqui com a gente? Primeiro, eu acredito que vender é se relacionar. E a rede social, ela é social naturalmente. Então, a primeira coisa que você precisa ser é ser a voz do seu cliente. Você precisa falar a mesma língua que ele. Você tem que entender a dor que ele sente. Ou seja, ser a voz dele. E também dar voz. Dar a oportunidade de ele revidar. Ele lhe dar feedback daquilo que você está falando. Você escutar o cara e responder ele prontamente. Então, para mim, a melhor dica é que a rede social ela é um ambiente de construção de relacionamentos. Se você constrói relacionamentos sólidos, você vai vender bem, o seu cliente vai sempre comprar de você, e você vai ter uma rede social que serve para o seu negócio. Então, para mim, a grande dica é, velho, se relacione com um cara que está a fim de comprar de você. E ele vai se tornar cliente naturalmente. Acho que isso é o que muda a chave. Fantástico. E aí, pessoal, antes da gente ir para o final, se alguém tiver alguma pergunta, quiser aproveitar esse momento, agora é a hora, entendeu? Agora é o seu momento de escrever aí no chat a sua pergunta, deixar seu comentário também seria muito legal, um feedbackzinho, entende? Aí a gente agradece para saber como é que foi, né? O papo tá ótimo, mas precisa sair, valeu, Renê. Um feedback aí de vocês, como é que está isso aí, se está valendo a pena, valeu a pena a gente estar conversando aqui, enfim, ou pergunta para a gente ir para os nossos encerramentos. Alain, Renê. Engraçado, né? Como o ambiente é muito propício para o homem, né? E é engraçado porque, para mim, a melhor definição de empresa de software é uma empresa que vende solução. E uma coisa muito importante, já que a gente constrói solução, é uma perspectiva feminina para as soluções que a gente desenvolve. Não estou falando de codar. Eu estou falando de construir o conceito da solução. E estou vendo Daniela, Marli, e eu acho que tinha outra, que eu acho que caiu. Tem e Rafaela, né? Tem um papel fundamental de pensar nisso, dar uma perspectiva feminina nas soluções que a gente constrói, enquanto máquina de solução, né? Porque no final do dia, toda empresa que trabalha com software é uma máquina de vender solução para um problema muito específico. E
isso me faz falta, essa perspectiva. Eu acho que a gente é muito bruto, às vezes. A gente costuma ser muito... Eu acho que o homem tem uma visão, às vezes, muito linear das coisas. E acho eu só acho que não foi muito trabalhado nas questões emocionais, porque continuam sendo sensíveis iguais, entende? É só uma brincadeira ali que pega. Então, assim, mas é legal isso que você está falando pela consciência emocional. E quando a gente fala de softwares que as pessoas... Hoje se fala muito em usabilidade. Só um detalhe aqui, o Thiago Melo falou, nossa, está sendo um show, anotei várias folhas, legal, adorei, Thiago. Fenomenal isso, esse feedback seu, valeu a noite aí do Renê também, do Alan também, enfim, mas essa consciência emocional, eu vejo que talvez seja a coisa mais importante que as redes sociais acabam forçando as pessoas a ter. Porque diferente de uma relação onde eu estou na sua frente e eu posso usar uma série de linguagem, uma série de artifícios não verbais para a gente se comunicar através, por exemplo, de repente eu vejo que você é torcedor aí, por favor não me diga que é do Palmeiras, mas eu digo que você de repente é torcedor de alguma coisa e eu coloco a mesma camisa que você, a gente já está dentro do mesmo contexto, eu já estou falando com você dentro de algo que a gente já se conectou. Mas isso porque você viu algo em mim. Agora, quando a gente está a computadores de distância, essa conexão emocional ela tem que se dar de forma muito mais objetiva, de forma através das palavras ou através da escrita, mas ela não é mais tão subjetiva, ela não é mais automática, ela precisa passar pela consciência para atingir a outra pessoa. E aí eleva o nível de consciência emocional, realmente, do que está se passando lá dentro. Então, eu vejo que isso, para homens, é sensacional. Pode ter, tem até implicações no resto da vida. Enfim. Pois é. E isso é algo que para mim, eu tento fomentar muito essa perspectiva. Assim. Vou perguntar, eu estou achando que eu escrevo muito texto de venda, né? E eu sempre peço, porque o mercado é muito dividido. Então, eu disse, o que você acha disso aqui? Eu estou sendo... Preciso me desprender da minha perspectiva masculina, e não tem jeito. Ela está em mim. Por mais que eu tente criar um ambiente empático, não tem uma visão 100% real do que é ser uma mulher. Então, às vezes, quando eu estou escrevendo uma carta de venda para um público mais feminino, eu sempre deixo dormir, entrego para um monte de gente ler, para ver se está colando, dando liga. E quando eu consigo, eu gosto muito. Outro dia, eu estava escrevendo uma carta de venda para uma nutricionista, putz, ela disse, no final de tudo, ela disse, parece que entrou na minha mente. Eu disse, pronto, consegui. Alan, vou responder aqui. Pode Alan, responder, Thiago. Um fator importante para vendermos software é ter uma boa estratégia de distribuição de conteúdo patrocinado e gestão de tráfego pago. A primeira coisa que a gente precisa ter para vender software é a boa mensagem. Eu fico pensando assim, imagina o cara aqui que não conhece nada. E imagina aqui o cara que sabe tudo. Quais são os passos que ele tem que trilhar para ele estar pronto para entender que a minha solução é a melhor para ele? Então, essa jornada de conteúdos encadeados que educa e desenvolve o cliente, isso é muito importante. Então, a mensagem em conta. O tráfego pago, o patrocínio, ele é consequência. Então, eu preciso conhecer muito com o que eu estou falando e o que ele precisa ouvir. O que o tráfego pago faz? Só entrega. Amplifica, essa mensagem que eu construí. Então, a coisa mais importante é a mensagem para quem. E aí, depois que eu tenho uma mensagem para quem, aí sim tem sentido falar em tráfego. Sabe? Nós eu vou ler aqui para cartório. Vai ler? Quer que eu leia para você?
Vamos lá. Tiago Melo aqui. Nós trabalhamos com RP para cartórios e para comércio. E uma dificuldade que eu vejo está justamente no fato de todos os meus possíveis clientes já utilizarem alguma solução concorrente, seja ela qual for. Isso é inclusive, o que acontece com grande parte das empresas de software. O outro já usa um software, né? E partindo do princípio que é sempre muito difícil depender somente de vendas para empresas novas, que estão abrindo agora, como é que as mídias sociais podem me ajudar a justamente entrar nesses clientes que já estão estabelecidos no mercado com ferramentas concorrentes? Lembra que eu falei sobre esse processo de simbiose, da dependência do software? A pergunta tem que ser o seguinte: o que de fato o meu software entrega que é um problema e que o dono do cartório, por exemplo, não está percebendo? Porque, vê, a gente tem uma tendência a ser míope, ou seja, a gente só enxerga o pertinho. E ele está tão ali, no giro, ele está tão envolvido no trabalho que tem problemas que ele não percebe que é problema. Ele acha que é da natureza do trabalho. Então, a primeira coisa que tem que ter é chamar atenção para que aquilo ali não é natural. Então, imagine, eu tenho uma pessoa que a função dela é numerar a página. Digamos isso. E ele acha, todo mundo faz assim, então o jeito de trabalhar é numerando página. E eu quero dizer, peraí. Tu tá dizendo para mim que tu paga uma pessoa que tem um custo geral ano de pelo menos ali 20 mil reais para numerar a página? Tá tudo errado. Eu tô falando isso porque, como eu disse, eu vim de direito, né? E lá no fórum tinha uma pessoa, na verdade ainda tem, só que em menos escala, mas ela é uma técnica judiciária. Ela ganha por mês algo perto de 4 ou 5 mil reais, com a única função 60 mil anos. A página de processo. 60 mil anos. Isso. A única função dela é, eu entrego um papel, ela vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só numerar a página de processo. O que acontece? No cartório tem um monte desses detalhes. Selo, vai, volta. Então, como é que eu abro o olho para o dono do cartório que ele está perdendo dinheiro? Está deixando muita gente na fila. Quais são as soluções pontuais que o cara acha que é típica, mas que você encontrou a solução para que ela deixe de ser típica? Toda função, por exemplo, quem vai codar, tem uma coisa que é típico. Tem um teclado que o cara vai digitar código. Aí o cara pensa assim, então quer dizer que para eu desenvolver a aplicação, eu tenho que ter um teclado e digitar um monte de código. Aí alguém foi lá e disse, cara, é possível fazer de outro jeito, com mouse. E aí surgiram as ferramentas no-code. Então, a visão de desenvolvimento, que era antes um monte de tela preta, com um monte de letrinha branca, mudou. E eu consigo minimamente desenvolver um sistema através de ferramentas no-code. Então, quais são as atividades do cartório em que o cara está deixando escapar dinheiro, tempo, produtividade, que o seu sistema resolve, que às vezes está passando despercebida pelos outros softwares dos concorrentes e pelas pessoas que desenvolvem a atividade. Sim. Quanto vale o show de não ter aquele problema? Eu entendi bem isso. Você quer dizer que o ideal é despertar a atenção do cliente para um processo que pode ser melhorado. Ok, maravilha. Mas para isso acontecer, eu preciso ter essa abertura de falar com ele, visitar a empresa dele, estudar os processos dele. Eu não visualizo como mídia social me aproximaria desse possível cliente a ponto de ele me dar essa entrada. Imagine o seguinte, quando eu desconstruo a atividade através da minha rede social, e aí eu consigo direcionar, por exemplo, para pessoas que têm algum vínculo cartorial, por exemplo, eu sei que não são tantos, mas como é que eu desconstruo a função que ele exerce? E aí eu consigo direcionar conteúdos para, por exemplo, pessoas que têm interesse em cartório e são tabeliões. Dá para fazer isso lá pelo Facebook, por exemplo. E aí eu começo a fomentar ideias de, por exemplo, eu entrego uma notícia para ele dizendo que o desperdício por ter carimbo, sei lá. Dá para promover certas notícias, inclusive não suas, mas que sejam de algum veículo que tenha uma certa autoridade. Para o cara dizer, putz, eu faço isso. Como assim? Eu estou desperdiçando dinheiro. Eu pensei que era típico.
Então, dá sim para direcionar a informação, às vezes não só sua, mas às vezes, por exemplo, você faz um estudo de caso de cartório que não tem mais gente comprando selinho. Sei lá, eu não entendo muito bem do processo. Mas você faz estudo de caso e apresenta aos outros. Sabe? Eu lembro, eu fiz uma campanha uma vez de uma olaria. Sabe o que é olaria? Um lugar que faz tijolo. Fazer tijolo. Tijolo. O que acontece? Não existe nada mais commodity do que tijolo. Não. E aí, ferrou, né? Como é que eu vou anunciar tijolo? Aí eu peguei e disse, vamos estudar qual é o processo. Aí ele disse, não, ó, porque um tijolo de 8 furos tem 16 por 16. Ah, legal. E isso é regulamentado, NR e tal. Aí ele conta uma história. Mas o problema é que um monte de olaria bota 15 por 15. Por quê? É imperceptível olho nu. E no caminhão, o cara ganha uma linha extra de tijolo, fica mais barato o frete. E a gente vende tijolo por milheiro. Mas quando o cara vai construir, ele constrói por metro quadrado. Ou seja, ele vai precisar de mais tijolo para usar. Uhum. Beleza. O que é que eu fiz? Para as pessoas que compravam tijolo, e disse, o nosso é 16 por 16. Pode medir. Então, a nossa força de venda era medir o tijolo, que era 16 por 16. Vinha milimetrado o tijolo, que ele fazia 16 por 16. Então, a gente precisa encontrar histórias que fomentem as fragilidades da atividade que a gente quer entrar. Qual é a história que você vai contar? Porque também tem uma coisa. Se o seu software é o mesmo que o outro, por que ele vai trocar? Isso. E aí tem uma seguinte coisa que eu vou, para a gente finalizar, né? Aproveitar. Tiago, responde aí para mim no chat se ficou respondido a tua pergunta, tá? Mas aí eu quero trazer uma coisa que eu vejo que é o tiro no pé, que a grande maioria dos tech empreendedores, e para ficar claro, o que é um tech empreendedor? É um empreendedor em tecnologia, não é um startupeiro e não é um empreendedor de outra coisa. Depois, quem quiser mais saber de onde surgiu esse termo ele veio de techpreneur, tá? Então, ele é um termo usado fora, nos Estados Unidos, e a questão é, estudando, sendo uma tech empreendedora, eu entendi claramente a diferença entre ser um empreendedor de varejo, ser um empreendedor de tecnologia, enquanto uma pessoa que eu sou empreendedora de tecnologia já faz desde meus 19 anos, tendo aí um tempinho no meio, mas full time desde 2005. Então, faz uma jornadinha aí no meio desse caminho. Enfim, mas o fato é que o tiro no pé que os tech empreendedores dão é o seguinte, querer padronizar as coisas. As pessoas de TI adoram padronizar. Aí, na hora de padronizar, quer fazer o quê? Quer padronizar a própria solução. Quer transformar aquela solução mais ou menos com uma média de mercado, muitas vezes. Eu quero fazer mais ou menos o que o concorrente tem. Ou seja, eu quero fazer o quê? Eu quero me homogeneizar, eu quero me comoditizar, sem perceber que, na verdade, está queimando o dinheiro da empresa, está queimando o futuro da empresa, porque o futuro da empresa é garantido pela diferenciação dela. Então, isso significa, às vezes, não ter algumas funcionalidades que outros têm, mas ter outras muito diferentes e que resolvem uma dor que, às vezes, o concorrente nem percebe que tem, porque você está entendendo o problema, você não está a fim de só padronizar e entrar dentro de um padrão. Então, esse desejo de encontrar padrões e de se adequar a padrões e de criar um padrão único, muitas vezes, que é a perfeição, né? O que é a perfeição? Um padrão único. Então, acha alguma coisa, vai lá e copia, cria um padrão único. E aí, quando a gente vê, a gente tem 15, 20, 30 soluções, todas basicamente iguais. O que acontece? O cliente, ele vai lá e começa a olhar só pelo preço, porque já que é tudo igual, então eu quero o quê? A mais barata, e não aquela diferente. Então, o foco é despadronizar, o foco é sair fora. Tanto é, por exemplo, quando a gente olha celulares, Apple e Android, tá? Que são 2 sistemas operacionais. Quem é usuário de Apple sofre um tempo para ir para o Google, para ir para o Android, porque a sensibilidade é diferente, onde encontra as coisas é diferente, como elas estão organizadas é diferente. Isso, por acaso, foi feito assim,
não foi feito sem pensar, isso foi feito propositalmente para gerar justamente o quê? Um desejo de permanecer ali, de ser diferente. Então, tá cheio de software, muitas vezes, que tem muito menos funcionalidade do que outros e ganha muito mais dinheiro. Por quê? Porque ele resolve a dor muito melhor. Então, não se trata de ter 300 mil funcionalidades. Se trata de ter aquelas que resolvem melhor a dor do seu cliente. E, para isso, não tem o que fazer. Precisa entender realmente das atividades do cliente, do que ele passa na pele. E, para isso, a especialização, encontrar um nicho e realmente entender da dor daquele cara é fundamental. Então, se é nicho médico, então, fechou um cliente, vira best friend, amigo daquele cliente, e vai entender como realmente é a vida dessa pessoa, porque provavelmente você vai encontrar muitas outras coisas parecidas em outras clínicas. Se é cartório, a mesma coisa. O fato é a cada cliente usar como um aprendizado de como funciona as dores dos outros. E por isso que, por mais que um software possa ser genérico, no final das contas, você vai acabar precisando se especializar num nicho, porque você não vai conseguir entender de forma profunda as dores de milhares de pessoas diferentes. Você vai precisar ter meia dúzia de pessoas, que são aquelas pessoas com as quais você vai se relacionar para vender. Você vai ter que entender muito bem, melhor do que o seu concorrente, para vender para aquelas pessoas naquelas situações, resolvendo problemas reais, tá? Senão você passa a ter um software que você sabe que problemas ele resolve, mas você não sabe de quem é aquele problema. Então você fala, meu software, ele resolve problema de, vamos colocar ali, ele resolve problema de financeiro de quem? De todas as empresas, mas de quem exatamente? É meio genérico porque pode atender todo mundo. Então, ou seja, você não consegue dizer exatamente quem tem aquele problema. E se você não sabe dizer quem tem aquele problema, desculpa, mas você não vende. Porque a gente só vende para pessoas reais. Então, você precisa saber contar o caso da pessoa real, tá? Então, Midori colocou aqui, né? Adoro padrões. Seu produto tem que ter coisas que o seu concorrente não tem, isso, né? Exatamente. Ou ter coisas de forma diferente do que o seu concorrente, né? Não copiar o concorrente. Pelo contrário, se o concorrente usa muito quadrado, você vai lá e usa redondo. Se o concorrente usa tudo branco e verde, você vai lá e fala, não, agora eu vou usar laranja, entendeu? Porque não é para lembrar o concorrente. Aliás, é para ser bem diferente do concorrente. E o Thiago Mello, isso que você está falando, Rafaela, foi um problema que tivemos no início quando criei a empresa. Atendíamos XYZ, o abecedário inteiro. Fiquei louco e sem dinheiro. Exatamente, é o que acaba acontecendo. Mas, enfim, Thiago, nós estamos aqui 9h47. Vou deixar para você falar alguma coisa aí, e aí vamos dar para os encaminhamentos. Deixa eu liberar a tela de Deixa, opa, peraí, vamos lá. Então, é uma imagem que eu gosto muito. Você está como host. Sempre que eu... Vocês estão vendo a minha tela, né? Isso aqui é o que, às vezes, o cara acha que é a melhor solução para um software. Quando, na verdade, às vezes, o cara só quer sair entulhando coisas. Eu falo muito disso. Vocês estão vendo? Isso aqui seria um canivete suíço. Ele tem tudo e, ao mesmo tempo, não tem nada. Sabe? E isso eu acho que é um dos grandes erros de a gente que é criar funcionalidade e não resolver o que a gente pode ser bom em resolver. Isso que você falou da especificidade, de levar em consideração que você pode resolver de um jeito novo o problema, ainda que o seu sistema não tenha tantos recursos. Eu, pessoalmente, não faço a menor ideia de como usar 5% do Excel, por exemplo. Ele tem uma trambolhada de coisas. O Word é a mesma coisa. E hoje, tanto que eu uso outros mais simples, porque, às vezes, eu só queria resolver um problema simples. Tem um case muito singular disso. Tinha uma calculadora HP, uma financeira, que eu dizia que era o seguinte, você botava 1 mais 2 igual a 3, e ele só dava verdadeiro e falso. Era tão complexo fazer as coisas que, para mim, não servia de nada. Então,
às vezes a gente precisa se desprender disso e dizer, cara, se eu for entrar nessa onda de ter tudo, eu não consigo resolver nada. Mas eu vou ser o melhor resolvedor nesse ponto aqui. E aí, como eu disse, o cara foi lá dizendo o seguinte, ó, eu quero seguidor. Eu disse, ó, seguidor eu não sei fazer não. Agora, se você quiser cliente, eu sou o melhor em fazer isso. Então, exatamente. Exatamente. Deixa eu ver aqui, para a gente finalizar, nós temos olhando essa sua imagem, me veio uma questão aqui, nós temos o RP, certo? Acontece muito de um cliente ligar pedindo para usar somente o módulo de NFE. Obviamente, ele não está disposto a pagar pela solução inteira, por outro lado, não temos interesse comercial em gerar volume com clientes que pagam R$ 1,99. O que fazer? Agora eu vou, antes do Thiago falar, eu vou dar uma resposta para isso, tá? Enquanto... A questão é a seguinte, primeira coisa, se tem alguém querendo comprar de você, eu diria para você vender, tá? Porque por mais que você fale, eu não tenho interesse em atender, às vezes esse valor vai te ajudar. Lógico que eu não acredito que você tenha falado R$1,99 assim na vida real, né? Tenha sido uma expressão para dizer muito baratinho. O fato é que de repente, você pode ter uma outra comunicação, isso, você pode ter uma outra comunicação com um produto menor e acabar crescendo. Tem uma empresa que, eu não posso citar aqui exatamente o nome, porque não tenho permissão para falar isso, né? Não conversei antes, até poderia falar, mas que ficou imensa vendendo somente componente para nota fiscal eletrônica. Tá? Que é super baratinho, porque a gente vende o que as pessoas querem comprar. Então, não adianta você querer vender algo que é mais caro se os seus clientes estão querendo comprar o que é mais barato. Agora, se você consegue encontrar aqueles que pagam mais caro, né? Então, beleza, você continua vendendo para aqueles, mas eu diria, não diga não para dinheiro. Encontre uma forma de resolver isso, tá? Porque se você disser não para dinheiro, ele vai encontrar algum outro que diga sim para ele. E aí ele pode gerar um relacionamento mais forte com essa pessoa do que com você. E aí você acaba sendo sutilmente deslocado dentro desse relacionamento. E talvez entre outro fornecedor prioritário, quando você veja, você perdeu o caminho. E aí eu finalizo com a seguinte frase: quem não dá assistência abre espaço para a concorrência. Thiago? Só falar uma coisa que é muito legal. Tu estava falando aqui, ó. Primeiro, eu não vou entrar muito na extensão, mas a gente confunde muito que a coisa mais importante do negócio é o retorno sobre investimento. Quando, na verdade, o que torna um negócio perene é o valor que o cliente deixa no seu negócio a longo prazo, é o LTV. Eu não vou entrar muito aqui nos conceitos, mas a sua pergunta foi: como é que eu entro no cartório porque lá está preenchido por concorrente? Cria uma coisinha que permita você entrar. Às vezes, é aquilo que a concorrência despreza. E aí você vai ter a chance, você vai conhecer o dono, vai ter a chance de dialogar e apresentar a sua solução mais robusta. Então, inclusive, isso pode ser tática para você tentar ocupar mais. Tá tudo preenchido com concorrentes, menos esse pedaço. Então eu vou desenvolver esse pedacinho aqui. Vai ser por ele que eu vou começar a entrar. Vai ser sua isca. Quando você conquistar aqui, você vai ter acesso, você vai construir relacionamento, você vai mostrar para ele como é ser bem atendido. E aí o cara vai dizer, putz, sabe o que eu queria? Ser bem atendido nisso aqui, naquele sistemão que eu tenho. Tu não sabe, eu tenho esse sistema. Então é muito mais fácil você ganhar por dentro quando constrói uma relação do que ganhar olhando por fora. O cara não te conhece, não sabe se pode confiar, não sabe se de fato isso que tu promete é verdade, mas quando você tem chance de demonstrar quem você é, aí sim. Na Fiat começou assim, e hoje eu faço campanha de tudo. Começou, deixa eu fazer um negocinho aqui, e por aí foi. Então, eu acho que é uma boa tática também, não só falando pontualmente, que acho que a Rafael falou muito bem, onde tem dinheiro, vai lá e pega. Isso é fundamental para qualquer negócio, né? Se não viola seus princípios, mas se tem dinheiro voando, vai lá e cata ele. Bom, é isso. Então, foi muito legal, adorei para esse primeiro nosso Conversas de Tech Empreendedor, foi fenomenal.
Fico muito contente, realmente, com todos vocês que tiveram aqui, tá? André, Caio, Fernando, Jason, Igor, tem o iPhone do KGD, espero que não seja KGB, mas eu acho que já foi desativada. Jorge, Marco, Marli e Thiago Melo. Muito obrigada pelo tempo de vocês e principalmente, Thiago, Sarinho agora, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pelo seu senso de compartilhamento, de estar aqui falando para pessoas, né, a respeito de como elas podem crescer melhor seu negócio. Então, muito obrigada realmente, né? Por isso, e vocês que estão aqui, compartilhem também, tá? Ajudem esse esforço em chegar em mais pessoas, porque aqui em Maringá, por exemplo, o setor de software em 2017 não era nada. As empresas mal se conheciam, tá? O faturamento era pífio. Quem quiser, quem não é daqui, quiser estudar sobre isso, busque. Em 2007 começou um projeto das empresas se conhecerem e crescerem. Hoje, em 2020, o setor de software é um dos principais arrecadadores de ISS, tem até um parque tecnológico sendo construído, do qual eu, na minha gestão, enquanto presidente da Software Maringá, que eu fui, que é a entidade que, inclusive, vai ser a gestora desse parque, conseguiu, depois de muitos anos de luta. Então, assim, se o setor de tecnologia crescer, é por conta disso. E eu, enquanto empresária de tecnologia, com muitos anos de experiência, e apaixonada por conhecimento, apaixonada por ajudar outros a crescerem, porque quem trabalhou já comigo sabe disso, eu gosto de crescer, mas eu gosto de crescer junto, entendeu? Então, vamos aproveitar realmente esses momentos, como vocês estão fazendo, e compartilhem com outros, porque quanto mais conhecimento sobre empreendedorismo e tecnologia for gerado, mais todo mundo vai se beneficiar. Vocês, outros, todo mundo se beneficia com isso, ok? Então, nada de ter medo do concorrente, porque o concorrente só precisa ter medo quando você é pior que ele. Aí, realmente, é melhor você ficar quietinho, porque você não dá conta do recado, então é melhor ficar quieto. Agora, se você quer ser melhor, você não precisa ter medo do concorrente, porque você aprende com ele. E é aí que é o importante. E então, Thiago, muito obrigada, tá? Fala aí da sua despedida. Bom, fala um negócio que eu tenho para mim como verdade. O lugar onde a vida mais gosta de prosperar é dentro de um ecossistema. Então, um ambiente rico, onde um monte de empresa cria esse ambiente de propagação, todo mundo cresce inevitavelmente. Não é à toa que onde tem polo de tecnologia, várias nascem, várias crescem e faturam muito bem. Então, criar esse ambiente de ecossistema, seja localizado, seja ele dentro de um ambiente digital, como isso aqui, faz, no final de tudo, todo mundo ter sucesso. Eu acho que cria um ambiente propício a todo mundo se dar bem, sabe? E quanto ao tema especificamente, lembrem-se, marketing é relacionamento, especialmente conectado com um processo de fomentar desejo. Então, dialoguem, perguntem, se relacionem socialmente com as pessoas. Senão, tudo vai ficar fofo, tudo vai ficar artificial. Lembra que para você é mais um cliente, para ele é o produto que resolve a vida dele. Então, para ele é o negócio, para você é mais um negócio. Então, trata ele como especial, porque para ele, quando ele escolheu você, você se tornou especial. E isso, eu acho que muita gente peca nisso. Normalmente, a gente consegue crescer quando a gente olha para o cliente e trata ele como um cara que nos deu a honra de entregar a solução para ele. Então, isso é muito caro. Pelo menos para mim, para todo mundo que eu falo, dizer, velho, se o cara te deu a oportunidade de te entregar a solução, confiou em tu, faz isso, diz assim, cara, você não errou, você acertou em ter confiado em mim. E com isso, beleza? A gente encerra. Marco comentou, conheço o software Maringá na figura do Maquito, eu presidi antes dele, então ele era meu vice-presidente, legal que você conhece a software. KGD, depois, enfim, você mandou aqui, eu não sei... se você está cadastrado, você tem lá no teu e-mail
por favor, aí eu dou um jeito de responder essa tua pergunta, senão a gente acaba estendendo demais aqui, a gente não vai embora. Eu sei que o assunto é ótimo, mas eu vou salvar ela aqui. Enfim, ou você me manda ela lá no Insta, direto lá no meu Insta, ou você manda por e-mail e eu dou um jeito da gente responder, tá? Ninguém vai ficar sem resposta aí, não. E André Lopes, obrigada pelo conhecimento compartilhado, muito obrigado vocês todos, e então eu vejo vocês segunda-feira que vem com o nosso segundo Conversas de Tech Empreendedor, aonde amanhã vocês vão saber quem vai estar conosco, e o Thiago vai fazer um áudio para postar lá no grupo do Telegram com alguma dica sensacional. Tá. Para ti. Hã? Eu gravo agora ou mando para ti depois? Manda para mim que eu posto lá no Telegram para o pessoal lá. Fechado. Tá? E mando lá o link. Beleza? Obrigada, gente. Foi um prazer ter todos vocês aqui. E até semana que vem. Muito obrigada, Thiago, de coração, realmente. Tchau. Bora fazer a indústria de software nacional crescer ainda mais. Vamos dominar o mundo. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.